O que são as bruxas? Bom, eu acho que as bruxas somos todas nós, né? O problema é que a nossa história, né, a nossa sociedade passou 6 séculos queimando bruxa, né? Com certeza. Pois é. A Igreja Católica, a Inquisição, queimaram as nossas bruxas, as nossas avós, né? E a nossa cultura, entendeu? Porque, olha aqui, Mônica, você pega as mulheres, tem poucas menções na história sobre isso, mas as mulheres foram as primeiras curandeiras, como elas são cozinheiras, que elas eram cozinheiras e são até hoje também, as mulheres foram as primeiras curandeiras, porque elas faziam os chás, elas começaram a descobrir as propriedades das ervas, elas começaram a manipular essas ervas, não é? Sim. E a gente tinha também aquelas mulheres celtas que a Marion Zimmer Bradley lá trouxe de volta para o mundo de hoje com as brumas de Avalon. Sim, sim. E é verdade aquilo. Existiram aquelas mulheres celtas que eram bruxas, que eram sábias, que tinham um papel na sociedade delas, junto com os druidas, né? E todo mundo só fala deles, mas as verdadeiras sacerdotisas eram elas. Sim, que tinham uma vidência, que tinham um poder de visão, né? Você vê, você pega na própria história da Igreja Católica, você pega Santa Clara. Santa Clara é a padroeira da televisão, como você sabe. Por quê? Porque existe um episódio documentado pela Igreja da Santa Clara, de uma visão da Santa Clara. Quando ela estava, você sabe que ela era uma jovem de família de posses, aristocrática, rica, ela largou tudo para seguir os malucos, os hippies da época, que eram os seguidores do São Francisco de Assis, né? Que eram os hippies da época, que eram os caras que pregavam a vida simples, o contato com a natureza, os animais, mais ou menos o que os hippies faziam também. E livres, né? E pobres, né? Com certeza. Sem problema de se importar com riqueza e tal. Ela largou toda a vida confortável que ela tinha para seguir esses caras, né? Então, aí ela se tornou uma das mulheres líderes dentro do grupo do São Francisco. E tinha as lideradas dela, que eram as Clarissas. E quando ela estava velhinha, já doente, ela queria ir a uma missa que ia acontecer lá com o São Francisco. Ela não podia ir, ela estava de cama, e ela narrou a missa inteirinha para as Clarissas. Ela viu a missa sem estar lá. Por isso ela é a padroeira da televisão, né? Porque na Igreja Católica ela é a santa visionária. Sim. Quer dizer, são pequenos lances, pequenos flashes, na verdade, né? Na história que a gente tem de mulheres que tinham visão, que tinham sabedoria. Que tinham intuições, mas que não eram respeitadas, né? Eu acho que elas foram nas suas sociedades respeitadas e que depois não foram mais. Sim. E que tudo isso passou a ser visto pela Igreja Católica. Quando os romanos conquistaram os celtas, né, que eles trouxeram toda a tradição, a cultura deles, eles abafaram essas mulheres. E a Inquisição foi queimando as bruxas ao longo da história, durante 6 séculos. É muito tempo, são 600 anos queimando mulher. Gente, pelo amor de Deus, o que tinha de tão perigoso nessas mulheres, né? O que eles temiam tanto nas mulheres? Na verdade, isto faz parte da história da dominação do homem sobre a mulher. Certeza. Da guerra dos sexos. A verdade é essa. Porque o homem tinha que dominar a mulher, tinha que criar monogamia, tinha que criar o conceito de fidelidade, tinha que criar tudo isso só para garantir, né, que o filho fosse dele, que a mulher não traísse ele, porque uma mulher que tivesse prazer, sempre ele corria o risco de ser traído por ela. E sempre ele corria o risco de ter a masculinidade dele posta à prova, né? Então, você vê, tudo isso é um bolo, é uma salada completa que reprime a mulher. Não é só a repressão sexual, é toda a repressão da sabedoria feminina. Que esbarra sempre no cultural, né? Sempre. E assim, o que os homens até hoje dizem das mulheres? Que as mulheres não são racionais. Ah, mas eles têm toda razão. Porque o que eu não quero ser na vida é racional, porque ser racional é muito chato.
Racional é coisa de homem, é coisa de testosterona, é coisa de homem dominador, que vê o mundo com racionalidade. A gente tem que ver o mundo com as duas coisas, a razão e a intuição. Isso mesmo. Isabel, essa questão é muito curiosa, porque nós temos os dois hemisférios, um mais para o pensamento abstrato, o outro para o lado da sensibilidade. E afinal das contas, o homem tem mais raciocínio, a mulher menos, mais sensibilidade? Como é que é essa história? Bom, essa é a história que contaram pra gente, né? Sim. Na verdade, o homem também tem sensibilidade, também tem intuição, né? Agora, grosso modo, dizem que o homem desenvolve, o cérebro dele é mais desenvolvido o lado esquerdo, que é o racional, né? Sim. Também grosso modo, e a mulher o lado direito, que é o intuitivo, o onírico, dos sonhos. Bom, as feministas não gostam nem um pouco disso, não, né? Não detestam, dizem que não tem diferença nenhuma, que o homem e a mulher são iguais, mas na verdade não são. Porque a mulher tem a questão da maternidade, né? Sim. E a maternidade, a natureza é sábia, entende? A natureza fez a mulher mais intuitiva para que ela pudesse dar conta de cuidar do raio da prole. Porque ela que é ligada na criança, é a mulher que é ligada na criança. A paternidade, o homem não está nem aí com o filho. Não tá. O homem pode amar o filho, tudo. Mas o homem não tem aquela ligação com o filho, porque não faz parte da biologia. Entendeu? Eu acho que o que faz parte da biologia é a ligação da mulher. Quer dizer, o fato de uma mulher, né, abrigar no seu ventre os 9 meses é diferente. Cria um vínculo com a criança. Embora muitos homens que estejam nos vendo vão discordar disso. Não, os homens, tem homens que têm vocação para a paternidade, que são pais maravilhosos. E a maioria dos homens são pais maravilhosos. Mas, veja bem, é diferente, entende? A ligação da mulher com a criança é diferente da ligação do homem. É de uma forma mais prática, né? Na verdade. O homem, ele gosta, é o filho dele, ele curte, ele cria, ele contribui, ele paga a conta até, tudo bem. Mas a ligação da mulher é uma ligação mental, intuitiva. Entende? Tem aqueles relatos de guerra, por exemplo. Quantas mães souberam quando seu filho foi morto na guerra? Sim. Quantas mães acordaram de noite? Ai, meu filho morreu. Elas sabem. Como que elas sabem? Tem uma ligação mental, entendeu? E essa ligação mental no ser humano e nos animais, ela existe. Ela é fato. Como não é ciência ainda... já está começando. Está começando, mas ainda não é. Então, ninguém fala nada, o meio científico, então, sai correndo quando você começa a falar nessas coisas. Vira coisa de esotérica, coisa de maluco, não sei o quê. Mas ela existe. Você sabe que eu gosto muito de citar um experimento que foi feito na NASA. Ensinaram os macacos a fazer cestos de cipó. Cestos, TC. Os macacos aprendem isso. É fácil para o macaco. Eles aprenderam. Só que não é normal o macaco fazer cesto, tá certo? Aí eles foram para a África e encontraram lá uma tribo de macacos que fazia cesto. Como? Entendeu? Existe essa ligação mental. Existe o conhecimento, a gente faz parte do todo. Inconsciente coletivo, isso. Existe Jung falava disso. Coletivo, existe tudo isso, isso existe. E a mulher manipula isso melhor do que o homem. Sim. Porque a mulher tem essa coisa do instinto maternal, tem essa coisa da ligação com o filho, que é uma ligação mental, berébé, berébé. Então, ela tem mesmo. Mas isso não significa que ela também não é racional. A mulher é tão racional quanto qualquer homem, e o homem é tão intuitivo quanto qualquer mulher. O problema é que a cultura separou. E privilegia mais um lado do que outro, tanto no homem, o lado racional, e na mulher, o lado intuitivo. E você vê, o mundo foi feito por quem? O mundo que a gente vive hoje foi feito por quem? Pelos homens. Claro. Porque eles dominaram, eles fizeram, eles construíram, eles construíram. O mundo é agressivo, cruel, violento, competitivo, ele é do sol, ele é da testosterona. E a mulher está entrando agora no mundo produtivo. Agora que eu digo é de 50, 60 anos para cá, o que não é nada perto dos 2, 3, 4 mil anos de história de dominação da mulher. Então não é nada. A mulher está engatinhando e ela entra nesse mundo. E ela faz o quê quando ela entra nesse mundo?
Quando entra no mundo competitivo? Isso acontece, a mulher entra no mercado de trabalho para valer mesmo, em massa, final dos anos 70, do meio da década de 1970 para cá. O que acontece com a moda? Olha como é engraçado, a moda. Você pega as mulheres dos anos 80, como é que elas se vestiam? Taier, ombreira, ombro. A figura da mulher, em vez de ser assim, não era curvilínea, assim, era reta. Virou figura masculina. A mulher tem que assumir os valores do homem para competir no mercado de trabalho. Isso no começo, quando ela se vestia de homem até. Ela se masculiniza, ela entra no mundo masculino para poder viver lá dentro. Agora, ela já está lá, já fazem 5 décadas, 6 décadas. Então, está mudando. A mulher não é mais um homem de taeiro. Não é mais. A mulher dentro da empresa, executiva, ela não é mais. Ela não é mais a dama de ferro, a Margaret Thatcher. A mulher de hoje é muito mais Lady Di do que Margaret Thatcher, do que dama de ferro. Ou mesmo porque ela já pôde provar que ela é capaz de, até com a intuição e com o jogo de cintura, resolver muitas situações. E as empresas já têm algumas mais modernas que usam a intuição feminina nos seus negócios, né? E que assumem isso. Então, a mulher vai entrando e ela vai acabar dando a contribuição do lado feminino. Que embora as feministas, e eu sou feminista, não gostem disso, existe. É uma coisa que não é só cultural, é biológica também. Mas a cultura cavou mais fundo, tornou isso mais gritante, e não precisa ser assim. A gente pode misturar. O mundo será muito melhor quando tiver as duas partes. Não há dúvida. Tiver o lado feminino e o lado masculino. Você pega Michelle Bachelet no Chile. Quantas reformas ela fez, quantas coisas ela trouxe para a política, para a vida cotidiana dos chilenos, que são coisas de mulher, né? São visões femininas da vida, na saúde, em tantas coisas ela trouxe isso. E o que é importante nós estarmos comentando é que as coisas podem ser complementares, diferentes, não precisam ser melhores ou piores. Exatamente. Somente diferentes. Só diferentes. Que é o grande sonho das feministas, né? Que é a igualdade na diferença, que é um chavão feminista, né? A igualdade de direitos, né, na diferença dos sexos. Uma mulher não precisa virar um homem, nem um homem precisa virar uma mulher para assumir determinados papéis, né? Então você vê, você não precisa mais ter esses papéis estanques dentro da sociedade, né? Então, isto também vai resgatar o lado bruxa da mulher, eu acho. Entendeu? Que a gente precisa resgatar. E precisa resgatar muita coisa que a gente perdeu. Será que não tinha uma cultura, uma sabedoria? Então, que coisas são essas que eu acho que é importante a gente estar falando? Eu não sei, porque a gente perdeu, mas eu imagino que existam coisas. Por exemplo, o que tá se fazendo hoje com a medicina fitoterápica, né? Veio para o meio acadêmico, está se estudando, está se pesquisando. Eu acho que as mulheres já sabiam. Eu acho que as mulheres, as bruxas do caldeirão, já conheciam essa medicina fitoterápica, já conheciam profundamente as ervas, a manipulação das ervas, o poder das ervas. Não é? Ou você acha que a humanidade, tudo bem, se morria com 40 anos, mas você acha, ou 30, lá sei eu, mas você acha que a humanidade sobreviveu sem remédio? Não. Não, tinha os remédios, tinha as poções, podia ser uma porcaria, mas algumas deviam ser efetivamente eficazes, boas, não é? Então eu acho que tem muita coisa, e mesmo com a relação à intuição. Quando você solta a sua intuição, quando você assume que você tem aquela história que os americanos gostam muito do lugar para o carro, né? Que você sai, não vai ter lugar para estacionar o carro. Aí você mentaliza que vai ter, e você chega lá e tem. Bom, o segredo foi baseado nisso, né? Que é você mentalizar e criar realidade. Na física quântica, tudo isso, exatamente. Né? Então, a gente está começando a descobrir isso, mas as mulheres do passado, as tais bruxas, elas já sabiam isso. Elas já faziam isso. Elas já criavam a realidade, né? Elas já tinham aquele negócio do xamantismo, elas se transportavam para o animal.
a consciência delas ia para o corpo do animal. Então são coisas, né, intrigantes, maravilhosas, que foram perdidas por preconceito, por causa da tapação da religião católica, do cristianismo. Coitado de Cristo, né? Ele não merecia que a gente fizesse com ele, que era um ser tão maravilhoso, um iluminado, que eu adoro Cristo, que a gente fizesse em nome dele o que se fez, né? Tanta guerra, tanta maldade, tanta repressão sexual, inclusive. Duvido, né? Se Cristo tivesse algum problema para fazer sexo. Acho que não tinha nenhum, pelo contrário, porque é uma coisa da natureza, é uma alegria, é uma energia fortíssima. Acredito que ele e Maria Madalena se deram muito bem lá na antiguidade. Agora, eu falo isso, posso ser até excomungada, né? Porque a igreja não consegue enxergar nada disso, infelizmente. Mas vai acabar enxergando. Do mesmo jeito que a igreja pediu perdão por ter matado Galileu, sim, né? Por ter sacrificado Galileu, ela ainda vai pedir perdão para as mulheres. E também pelo nazismo, por uma série de coisas, né? Pois é, ela ainda vai pedir perdão para nós mulheres, entendeu? Vai dizer, pô, a gente se enganou com vocês, né? Eu acho isso. Então, esse meu livro é um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E tem muitos contos, tem toda a parte teórica e tem muitas histórias que ilustram tudo isso que eu estou falando, né? Deve ser uma leitura bem gostosa, né? Bom, quem lê diz que é. Eu hoje eu recebi um e-mail de Ilhéus, de uma menina de 17 anos, que disse que foi comprar material escolar e viu o livro na papelaria e livraria que ela estava comprando. Gostou da capa, gostou do título, comprou. Ela viu meu e-mail aí e me escreveu assim, eu não consigo parar de ler. Eu fiquei toda orgulhosa. Falei, que bárbaro, ela não consegue parar de ler. Mensagem final para o nosso telespectador. Bom, eu acho o seguinte, tem que soltar a franga. Soltar a franga, né? Tem que assumir o que a gente é, seja lá o que a gente for, sem medo. É a partir de você mesmo que você vai ser feliz na vida. Tem que soltar a franga, tem que soltar a bruxa, tem que ser o que você é. É isso mesmo. Olha, muito bom conversar com você. Muito obrigada. Obrigada, Mônica.